vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou falar sobre mim, sobre minha vida. Muita gente pergunta aqui no canal: Heidi, por que seu português é diferente? Ou comenta: nossa, ela fala tão diferente. Então hoje eu vou explicar pra vocês como que eu aprendi português. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal para fazer parte da família da Heidi e dar o seu like, me ajuda muito. Então, nasci no Canadá, eu sou canadense e a minha mãe é brasileira, a minha família é de Minas e o meu pai é polonês. Meus pais se conheceram aqui no Canadá, casaram e tiveram a Heidi. Aqui no Canadá você entra na escola com 4, 5 anos. Antes de eu entrar na escola eu ficava o dia inteiro com a minha mãe cuidando de mim e ela falando em português. E foi assim que eu aprendi. Então, como criança, eu falava sem sotaque, conversava o tempo inteiro em português. Até com meu pai, que é polonês, não sabia nada de português, eu conversava com ele em português. Algumas coisas eu falava em inglês, que eu assistia uns programas de criança na televisão, mas a maioria é português. Tem vários vídeos de eu, tipo assim, entregando brinquedo pro meu pai, falando brinca comigo, essas coisas assim. Então meu pai acabou aprendendo português comigo e com a minha mãe. Só que com 4, 5 anos eu entrei na escola e eu parei de falar português. Minha mãe continuava falando em português comigo, mas eu parei. Pra mim, como criança, eu achava muito estranho de ir na escola e todo mundo falava inglês. Os pais dos meus amiguinhos falavam em inglês com os filhos e eu não entendia, tipo, por que minha mãe não fala inglês também? E eu lembro como criança, às vezes eu brigava com ela, eu falava, não fala comigo em português, fala em inglês. Mas hoje em dia, um dos melhores presentes que minha mãe me deu na vida foi ensinar português pra mim, que eu consigo falar com minha família do Brasil, com a minha avó, que não sabe falar nada de inglês, e me ajudou a conseguir vários empregos na minha vida também. Como criança, eu só queria falar inglês, mas minha mãe sempre falava em português com a gente. A primeira vez que eu fui pro Brasil, eu tinha 9 anos. Demorou 9 anos pra minha mãe levar a gente pro Brasil pra conhecer a família dela. Na época que a gente foi, a gente tinha quase ninguém de família aqui. Então quando eu cheguei no Brasil e eu conheci a família gigante, engraçada assim, da minha mãe, eu fiquei louca. Eu tava assim, gente, quem são essas pessoas? São os meus parentes. Ai, eu fiquei tão chocada. Tipo, imagina, uma menininha gringa aqui no Canadá e tipo assim, eu não tinha costume de beijar e abraçar. E a gente chega lá no interior de Minas, a gente chegou umas 2 horas da manhã, os irmãos da minha mãe abraçando e beijando e apertando. Eu e minha irmã, a gente ficou tão assustado. Mas foi super legal, a gente ficou 4 meses no Brasil e foi incrível, foi uma das coisas que eu mais amei da minha infância. Aí, nesses 4 meses, como criança, eu falava em português, conversava com a família da minha mãe em português, com os meus primos, brincava falando português. E em 4 meses, uma criança aprende muita coisa. Mas aí a gente voltou pro Canadá, voltei pra escola, aí parei de novo. Aí você volta pra sua vida canadense, eu só tinha amigos canadenses e só falando inglês. Aí a gente voltou pro Brasil quando eu tinha 17 anos, pra ficar menos tempo dessa vez, 3 semanas. A gente passeou bastante e de novo o português volta quando você tá num lugar que todo mundo só fala português, sua família fala português, melhorou um pouco de novo. Só que, nossa, o meu português naquela época, tipo assim, pra quem vê o meu português hoje e fala, nossa, sotaque de gringa, ela é gringa, vocês tinham que ver o meu português quando eu tinha 17 anos, meu Deus. O que mais? Agora a gente vai comer. Que eu e a minha irmã Ingrid andando, muito sol hoje. Assim, eu ficava frustrada que eu queria falar muita coisa e eu não conseguia. E foi naquelas 3 semanas que eu falei, meu, eu podia, tipo, fazer um intercâmbio no Brasil, morar no Brasil pra melhorar o meu português. Porque, sei lá, eu ficava com vergonha, sabe? Quando eu abria a boca e falava umas coisas tudo errado e todo mundo zoava e dava risada, sabe? Eu ficava com muita vergonha. Aí eu tava assim, não, eu preciso melhorar meu português. Depois dessas férias de 3 semanas no Brasil, voltei pro Canadá, pra minha vida e tal, meus amigos canadenses, escola. Eu já tava terminando o 3º grau, eu não sabia o que eu queria fazer na faculdade, tava muito confusa. E eu tava tentando melhorar o meu português pela internet.
Então eu entrava no site da Globo, eu ficava lendo notícias, eu entrava em bate-papo, eu comecei a usar o Orkut, eu tentava de tudo para praticar o meu português pela internet. Eu também comecei a falar em português com minha mãe, então eu parava de responder em inglês e eu começava a falar em português, mas nossa, irritava quando ela... Ai, minha filha, tão bonitinho você falando português. Aí eu ficava morrendo de vergonha. Eu Falava, mãe, para, nossa, que vergonha. Eu fico com vergonha que você fala assim. tava chegando assim o momento de escolher uma coisa pra fazer na faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu pensei, nossa, eu amei as minhas férias no Brasil, mas eu fiquei encantada com o Brasil, sabe? Quando eu era criança e também como adolescente. Então eu falei, eu vou morar no Brasil. Vou morar lá e eu vou melhorar meu português. Conversei com meus tios e tias no Brasil, os parentes, os irmãos da minha mãe. Combinei lugar pra ficar e combinei programas em faculdades. Então eu ia realmente estudar português em cursos lá na faculdade. Só que quando eu falei pros meus pais, não queriam aceitar. Não, você tá louca, você vai morar no Brasil, não, você tem que fazer sua faculdade. Outra coisa era isso, tipo, eles estavam loucos pra eu fazer a faculdade. Mas eu expliquei, pai, mãe, eu preciso de um tempo pra pensar, pra escolher o meu curso. Aí nesse tempo eu vou estudando português, melhorando o meu português. Quem sabe que vai me ajudar no futuro? Aí eu comprei a minha passagem de ida pro Brasil, sem falar pra minha mãe. Eu fui pro shopping sozinha, comprei, cheguei em casa, eu, mãe, comprei passagem. Ela chorou. E eu tava tão feliz. Aí eu juntei dinheiro, chegou o dia de ir pro Brasil, todo mundo foi no aeroporto. Minhas tias, meus primos, amigos, muita gente chorando lá no aeroporto e tal. E eu, tipo, chorei, eu tava triste, mas eu tava tão animada pra morar em outro país e estudar o português. Tipo, que nem muita gente, muitos brasileiros no Brasil vêm pro exterior pra estudar inglês. Eu tava assim. Aí eu fui... Eu tive uma experiência incrível, viajei muito, conheci várias coisas do Brasil que eu não conhecia, várias coisas da cultura que eu não conhecia, aprendi muita coisa e eu estudei bastante português, gramática, vocabulário, várias coisas. E no dia a dia, falando com a minha família, que eu morava com família, então em casa falando com a minha família, na faculdade onde eu fazia amizades também, aí eu praticava 24 horas por dia. Foi incrível, meu português melhorou muito assim. Depois de um ano, minha mãe começou a me ligar. Filha, você tem que fazer sua faculdade, você tem que fazer faculdade, volta pra cá pra fazer. Então voltei pro Canadá pra fazer a faculdade, mas mesmo aqui no Canadá eu continuava lendo livros em português. E eu trouxe uns livros pra cá, eu ficava lendo em português, na internet eu ficava lendo notícias em português, vários sites assim, praticando muito. Agora com meu noivo também, a gente só fala português em casa, então sempre tô praticando, melhorando, aprendendo muitas coisas. Então é basicamente assim que eu aprendi. Essa foi a minha história de aprender português. E ainda tô aprendendo todos os dias, a gente aprende uma coisa nova, até em inglês, eu sempre tô aprendendo palavras novas, coisas novas em inglês. E é muito importante praticar, ler e correr atrás, né? Não só falar, eu quero ser fluente e não fazer nada. Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal para fazer parte da família da Hari e dar o seu like, me ajuda muito. Coloca nos comentários se você tiver mais perguntas. Beijo grande! Bye, my loves!